Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora com os seguintes destaques. Autoridades da Malásia, Austrália e China anunciam suspensão das buscas do avião da Malaysia Airlines, que desapareceu há quase 3 anos no Oceano Índico, com 239 pessoas a bordo. Brincar com os amigos e principalmente com os pais. Um segredo simples para crianças mais felizes e mais seguras emocionalmente, o que se reflete em melhor desenvolvimento da linguagem e das relações sociais. Polícia do Rio Grande do Norte ainda não conseguiu retomar o controle da penitenciária, onde 26 presos morreram no fim de semana. Estado quer que o governo federal autorize a entrada da Força Nacional de Segurança no presídio. Mais um prejuízo provocado pela poluição sonora. Pesquisa internacional descobriu que morar perto de vias barulhentas pode estar relacionado com o surgimento de doenças degenerativas do cérebro. Em um mundo em que 8 pessoas têm riqueza igual a de metade da população, uma pergunta: por que acumular tanto? Hoje a gente conta a história do André, filho de uma diarista e de um vendedor que garantiu uma vaga em Yale, uma das mais importantes universidades dos Estados Unidos. A gente começa falando de brincadeira. Brincar com os pais, com os amigos, isso basta para fazer uma criança feliz e de quebra ainda ajudar no desenvolvimento da linguagem, das relações sociais e, claro, das relações afetivas. Um mundo melhor se faz também simples assim. Como pedagoga, a Luciana sempre valorizou as brincadeiras com Marina. O fato de eu brincar com ela sempre, desde muito pequena, é que deixa ela mais tranquila, mais segura de que eu vou estar por perto. Acho que fortalece também, a gente acaba ficando mais próxima. O olhar de cumplicidade revela que a estratégia deu muito certo. Me divirto com a minha mãe, com meus amigos, e aí eu me considero uma criança feliz. As raízes dessa felicidade estão ligadas às brincadeiras com os pais. Uma análise feita com as crianças da Dinamarca, o país eleito por 4 vezes o mais feliz do mundo, mostrou que momentos de alegria com pessoas queridas são importantes não só para o desenvolvimento cognitivo dos pequenos, mas também para a satisfação deles. Conhecendo a si mesmo, tendo contato com a própria capacidade da criança, então ela vai se colocando em desafios através do brincar, então isso ela vai aprendendo com isso, vai adquirindo novos conceitos e ela vai estabelecendo relações afetivas com outras pessoas. As brincadeiras não precisam ser forçadas. Naturalmente, o adulto é convidado a entrar no mundo da criança. E para quem não consegue se dedicar o quanto gostaria a esses momentos lúdicos, vai uma dica. Não importa se é 10 minutos, se é 15 minutos, vai importar a intensidade, a naturalidade desse momento, a espontaneidade desse momento. Importa a qualidade desses momentos. Paty, mãe e dona desse espaço de brincar há mais de 2 anos, garante que a receita funciona. A segurança que a criança tem de ter o pai perto, a mãe perto, de estar junto, traz essa alegria. Dá um abraço, tindolelê, tindolelê, pra terminar. Férias e hoje chuva. Uma boa opção para hoje é aproveitar esse dia cinzento para se divertir nos museus da cidade. Hoje tem mais um atrativo, viu? Participar de uma brincadeira global, a Museum Self Day. Quem explica como é que isso funciona para a gente é a repórter Laís Duarte. Boa tarde, Laís. Já tirou uma selfie aí no Museu Catavento? Boa tarde, Gabi. Boa tarde para todo mundo. Claro que sim, a campanha é só amanhã, acontece no mundo inteiro, mas a nossa equipe da TV Cultura chegou aqui no Museu Catavento e já providenciou logo essa foto, que era para fazer parte da campanha. E não é só aqui o Catavento Cultural que participa, não. 19 museus aqui de São Paulo participam desse movimento global. A gente vai conversar com a Pamela Andrade, que é orientadora de seção do museu. Pamela, qual que é o objetivo disso? Boa tarde. Boa tarde. A ideia é aproximar o público do museu através das redes sociais e mostrar que o museu é um local divertido e interativo. Quem passar por aqui amanhã deve fazer o que para participar? Vai pegar o celular, tirar uma selfie, colocar a hashtag MuseuSelfie e colocar nas redes sociais. Ok, muito obrigada pela participação. Olha só, para quem quiser tirar essa selfie aqui no Museu Catavento, o museu funciona de 9 até às 5 horas da tarde e o ingresso custa R$6. Gabi, já escolheu que museu, onde você vai tirar a sua selfie? Vou dar uma olhada nessa lista aí de museus que estão participando para escolher o meu. Obrigada, viu, Laís? Você viu aí, né, a hashtag que apareceu na sua tela? O museu é a palavra em inglês, então tem um M no final.
Quem faz supermercado sabe, comer feijão pesou no orçamento. Ao longo do ano passado, o feijão carioquinha dobrou de preço. Para montar o cardápio da semana, a gente precisou fazer alguns ajustes na lista de compras, privilegiar os itens com preços melhores. A repórter Evelyn Avancini está agora na CEAGESP, em São Paulo, para contar quais são as melhores ofertas dessa semana. Boa tarde, Evelyn. Oi, Gabriela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, é preciso pesquisar mesmo, viu? Esta semana, por exemplo, está bom para comprar mamão formosa, tomate e batata. E sobre isso eu converso agora com o economista Flávio Godas. Flávio, boa tarde. Qual foi a queda nos preços desses alimentos? Boa tarde. O ano terminou com um aumento de 3% em todos os setores, mas esses produtos que você citou terminaram o ano com mais de 30% de queda. Então, essa é uma época muito favorável ao consumo de frutas, pêssego, melão, mamão, que você citou, tanto Formosa quanto papaya, limão. Existem diversas opções no setor de frutas e também aqui no setor de verduras. Aqui a tendência é de alta, em função de alta temperatura e muita chuva, que é o que a gente deve ter daqui para frente, mas por enquanto temos ótimas opções para favorecer inclusive o controle da inflação que está precisando. Além disso, o que o consumidor pode fazer? O que é recomendado para economizar nessa época? Consumir os produtos em plena safra. Então, essas frutas que eu já citei estão em plena safra, pêssego, melão, melancia, limão, laranja e aqui os produtos mais resistentes, porque a tendência é que os mais sensíveis sofram com alta temperatura e chuva. Ok, muito obrigada, Flávio. Então fica a dica, Gabriela, com você. Obrigada, Evelyn, pelas dicas. Hoje a gente foi até Embu das Artes, na Grande São Paulo, contar a história do André, filho de uma diarista e de um vendedor que garantiu uma vaga em Yale, uma universidade de primeira linha dos Estados Unidos. Além de muita determinação, André teve uma coisa importantíssima: quem acreditasse e apostasse no seu potencial, e isso fez toda a diferença. A passos largos caminhou André. O destino era a escola. Desde bem pequeno, desde os 4 anos de idade, eu já comecei a estudar. E sempre em escola pública. A pressa em avançar nos estudos o levou a outros rumos. Eu estudei até o 9º ano lá. Até quando eu ouvi falar do Smart. E eu ganhei uma bolsa numa escola privada. Passei a estudar 2 horas e meia de distância da minha casa, 3 ônibus. O Smart tem um papel de identificar esses jovens talentosos de baixa renda e dar oportunidade para que eles desenvolvam ao máximo seu potencial. O André é um exemplo, de um dos bolsistas do Smart, que a gente oferece uma oportunidade, ele agarra com todas as forças. Não era apenas uma escola nova, era o acesso a uma infinidade de livros e conhecimentos que André nem imaginava. Em contato com tantos mundos diferentes, ele passou a sonhar mais alto com a universidade, uma porta que nunca tinha sido aberta por ninguém da família dele. Meu pai ele é vendedor de produtos de limpeza e minha mãe ela é diarista. Para mim, se eu fizesse uma faculdade, já seria um passo super grande na minha vida. André escolheu o caminho mais longo, uma faculdade no exterior, e para chegar lá aprendeu inglês sozinho. You have every reason to feel proud of your accomplishment. Foram várias provas ao longo de um ano inteiro e até curso nos Estados Unidos, bancado pela universidade. E agora, André se vê numa encruzilhada. Vou estudar em Yale agora. Na verdade, eu não sei. Estou esperando as aprovações de algumas outras universidades. Recompensa pelo esforço da caminhada. Educação é o caminho para esses jovens talentosos se desenvolverem e conseguirem transformar suas realidades, das suas famílias, do seu entorno. Eu sei que me tornar bolsista mudou completamente minha vida. E uma boa educação te ajuda a conquistar o que alguma vez pôde parecer impossível. Que legal, parabéns para o André e que bom que tem gente apostando em tentar diminuir a falta de igualdade de oportunidades que existe por aqui, né? Olha, vamos falar de cursos. O CIE abriu 600 vagas para cursos e oficinas gratuitas de informática agora no mês de janeiro. A inscrição pode ser feita online, mas as aulas são presenciais, não é isso, Adriana Cimino? Boa tarde.
É isso sim, Gabriela. Uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Esses cursos, eles são ministrados aqui na unidade do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, e eles podem ser feitos por qualquer estudante que tem idade a partir de 14 anos. Vamos conversar com o Eduardo de Oliveira, que é superintendente educacional do CIE. Eduardo, dentro desse universo da informática, quais cursos vocês oferecem? Boa tarde. Boa tarde. Temos o pacote Office, Word, Excel, também cursos de lógica, rede, programação, enfim, cursos utilíssimos para os estudantes em seu currículo, em sua entrevista. E qual é a duração desses cursos? São cursos que vão de 8 a 36 horas, ou seja, cursos rápidos, no máximo uma semana, se encerram. Ah, ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Então é bom aproveitar as férias e fazer todos esses cursos que são gratuitos. Além desses presenciais, tem 52 cursos online. Para fazer os cursos online ou a inscrição para esses cursos presenciais, é só entrar no site ciee.org.br, tudo de graça, viu, Gabriela? Legal, Adriana, obrigada pelas informações. A gente já sabe, né, os prejuízos da poluição sonora, mas agora tem mais um descoberto. Pesquisadores canadenses descobriram que morar perto de vias barulhentas pode estar relacionado com o surgimento de doenças degenerativas do cérebro. Cidade grande é assim, trânsito caótico e muito barulho. É muita buzina, é o motor do ônibus. É moto barulhenta. Quem está parado no congestionamento reclama. As motos, talvez, as buzinas das motos passando, esse é o que mais incomoda. Muito barulhento, muito complicado. Pior ainda é trabalhar em meio à poluição sonora das ruas. O Tiago, quem diga, passa o dia nessa banca na movimentada Avenida Vital Brasil, na Zona Oeste. Atrapalha muito. Atrapalha porque às vezes o cliente vem falar comigo e eu tento falar, mas o barulho chega a ser mais alto que minha voz. Além de barulhento, o tráfego intenso de veículos motorizados nas grandes cidades é perigoso, pois pode causar demência nas pessoas. É o que sugere um estudo realizado no Canadá. Ao longo de 11 anos, os pesquisadores foram em busca dos endereços residenciais de mais de 6 milhões de pacientes, entre 20 e 85 anos. Eles apresentavam demência, mal de Parkinson ou esclerose múltipla. Conclusão, 95% moravam a pelo menos 1 quilômetro de vias movimentadas, metade num raio de 200 metros de uma delas. Tudo isso vai impondo uma carga maior ao cérebro. E com isso você pode lesar o cérebro, e você acelera o envelhecimento do encéfalo. Chega uma hora que não tem neurônio suficiente para conectar. E aí você começa a declinar a tua função, o teu aprendizado, a tua capacidade de fazer novas coisas e de se lembrar das coisas. Você provavelmente anda conversando, trocando mensagens com computadores. E olha, quando a pessoa liga para o serviço, um exemplo, né? Quando a pessoa liga para o serviço de atendimento ao consumidor de uma empresa ou para um banco, ela costuma ser atendida por uma máquina do outro lado da linha. Agora, uma nova geração dessas máquinas apresenta programas de inteligência artificial cada vez mais sofisticados. Quando você entra no site dessa corretora de investimentos, tem a opção de ser atendido por um robô. Depois de fazer algumas perguntas, em menos de 1 segundo, ele vai analisar o seu perfil e apresentar um plano para cuidar do seu dinheiro. Eu acho que a principal vantagem é você o fator emocional. É você não estar dependente desse fator emocional que pode prejudicar os investimentos, né? O Alcanza, como o robô conselheiro é chamado, começou a ser usado em junho do ano passado. Em um só dia, já processou 3.000 planos de investimento diferentes. Para isso, usa a inteligência artificial, uma mistura de cálculos matemáticos e computação. Por enquanto, o sistema robô está, digamos, engatinhando. Tanto é que essa sala está lotada de analistas financeiros, muitos deles recorrendo aos conselhos dessa nova ferramenta. Mas em muitas áreas, a inteligência artificial já caminha para eliminar a presença do homem. É o caso do carro inteligente apresentado na Feira de Tecnologia de Berlim, na Alemanha, no ano passado, e mostrado aqui no Jornal da Cultura. Você pode recomendar algum restaurante pelas redondezas? O carro indica um restaurante tailandês. Ela confirma e pede para a Oli buscá-la às 7 da noite. O carro usa o sistema Watson, criado pela IBM. Até o final do ano, o Watson deve atingir 1 bilhão de usuários. No Brasil, ele é usado nos setores bancário,
Na saúde, onde faz diagnóstico de exames, e telecomunicações, onde controla o centro de operações de uma empresa de TV a cabo. Segundo este professor da área de ciência de dados, o país também produz inovações. A gente tem aplicações na área de saúde, também na área de marketing digital. A gente consegue utilizar esses dados e aplicar algoritmos, aplicar soluções para tentar entender melhor quem é o cliente, tentar vender mais, tentar vender melhor, né? Ontem, a ONG britânica Oxfam divulgou que 8 pessoas têm a mesma quantidade de dinheiro que a metade mais pobre da população do planeta. Então, 8 igual a 3,6 bilhões de pessoas. Dá para imaginar? Mas por que as pessoas precisam acumular tanta riqueza? O que as leva a ter tanto enquanto outros vivem com tão pouco? Para uns, mérito. Se vocês conseguiram o dinheiro de uma forma lícita, é algo válido. Para outros, injustiça. Porque uns tanto, outros nada. Não poderia ser dividido, né? Já para a filosofia. Nós temos que repensar. Nós temos que olhar de novo tudo isso e dizer alguma coisa estranha em que menos de 10 seres humanos consigam acumular algo que ultrapassa 3 bilhões e meio, né, de humanos. Não é que a gente agrida quem tem. É que nós temos que olhar melhor o que nós estamos fazendo conosco mesmos. No Brasil, 6 homens concentram a mesma riqueza que mais de 100 milhões de brasileiros. Mas eles precisam de tanto dinheiro assim? Não que quem tem não mereça ter, é que às vezes toda a estrutura na qual é montada, em que isso é possível, ela é marcada por uma injustiça. O levantamento aponta que os mais ricos ganham com as crises, otimizam lucros, aliviam ao máximo possível a carga fiscal e classifica essa desigualdade como obscena. Professor Cortella, o senhor concorda com isso? Em grande medida, porque a crise ela é uma ocasião especial para quem aplica no mercado financeiro, dele conseguir dar saltos, dado que o capital se move, mas é absolutamente danosa a crise para quem não tem recursos. Há quem diga que o dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não é tudo para mim. Acho que felicidade se procura em outras coisas, né? Família, por exemplo, filho. E dinheiro melhor distribuído pode trazer justiça. Distribuição de renda se faz por educação escolar, por saúde pública, por saneamento, por capacidade de moradia que seja digna, por segurança alimentar. Isto é, tudo aquilo que caracteriza a nossa ideia de humanidade. Vamos a outras notícias nacionais. Companhias aéreas reduzem o número de aviões em operação no país. E numa outra notícia, caminhões param no Mato Grosso em protesto contra o preço do frete. Em plena colheita da safra de soja, centenas de caminhões fazem longas filas nos acostamentos das estradas de Mato Grosso, por onde é feito o transporte do principal produto agrícola de exportação. Os caminhoneiros também fazem bloqueios nas rodovias. Quem tenta furar os bloqueios tem os veículos depredados. Os caminhoneiros reclamam da alta do diesel e querem a fixação de um preço mínimo para o frete, que, segundo eles, está defasado em 50%. Além de cortar cerca de 100 mil voos no ano passado, as companhias aéreas nacionais também reduziram o número de aviões em operação. Na primeira redução da frota em 12 anos, o número de aeronaves que fazem voos regulares no país caiu de 700 para 650 em 2016, segundo dados da ANAC. Segundo especialistas, menor número de voos e de aviões é sinal de que o preço das passagens aéreas continuará alto. O governo do Rio Grande do Norte pede ajuda da Força Nacional para retomar o maior presídio do estado, onde 26 detentos foram mortos no fim de semana. Parte do presídio continua dominado pelas facções. Vídeos feitos por agentes penitenciários mostram detentos soltos nos pavilhões. O Estado quer que o governo federal autorize a entrada da Força Nacional de Segurança dentro do presídio, o que até agora tem sido negado. Em meio a forte esquema de segurança, 5 líderes da rebelião foram transferidos para presídios federais. A seguir, depois de 2 semanas de buscas, Turquia prende suspeito por ataque à boate em festa de Ano Novo. E mais, maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima conta como chegou à medalha olímpica e deixou um legado às futuras gerações. Notícias internacionais. Depois de mais de 2 semanas de intensas buscas, a polícia da Turquia encontra e prende o suspeito pelo ataque terrorista a uma boate em Istambul. O atentado na noite de Ano Novo deixou 39 mortos.
O suposto autor do atentado foi encontrado em Istambul mesmo, na parte europeia da cidade. As informações são que ele não tentou deixar a região após o ataque. O suspeito foi identificado como Abdulgadir Masharipov, de 34 anos, e segundo as autoridades, ele vinha do Uzbequistão. O homem foi encontrado na casa de um amigo e teria resistido à prisão. Cresce o boicote à posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Cerca de 30 congressistas do Partido Democrata já confirmaram que não vão comparecer em ato inédito. A disputa começou depois que o presidente eleito respondeu agressivamente ao deputado John Lewis, da Geórgia, um ícone na luta pelos direitos civis dos negros na década de 1960. Lewis disse considerar a eleição de Trump ilegítima, já que houve a interferência de hackers russos. Membros do Partido Republicano também apoiaram Lewis na queda de braço. Artistas que fariam parte da festa de posse também vêm cancelando participação. Depois de quase 3 anos, buscas pelo voo MH370 da Malaysia Airlines são oficialmente encerradas, com o mistério do desaparecimento do avião sem solução. A procura varreu quase 100 quilômetros quadrados do fundo do oceano, sem encontrar pistas da aeronave. A operação de busca custou 150 milhões de dólares. O voo MH370 desapareceu dos radares em março de 2014, com 239 pessoas a bordo. Vamos ao esporte. No ciclismo, teve quebra de recorde mundial. Um austríaco atravessou a Austrália de lado a lado em menos de 7 dias. Christoph Strasser pedalou 3.950 quilômetros entre Perth e Sydney em 6 dias, 10 horas e 58 minutos. E para chegar a esses números, não teve jeito. Ele teve que pedalar na chuva, à noite, encarar as dificuldades de estradas com caminhões e estar preparado para os problemas que apareciam pelo caminho. Para se ter uma ideia, o ciclista rodou 36 horas seguidas para só depois dormir por quase 6 horas. Depois, fez 4 intervalos de 45 por dia. Com isso, ele reduziu o recorde anterior em impressionantes 22 horas. Mas Strasser não estava sozinho. Uma equipe de 8 pessoas, entre eles nutricionistas, médicos e mecânicos, deram a ele todo o suporte necessário. Ao terminar o desafio, ele disse que só queria comer um belo hambúrguer e tomar algo gelado. No futebol, mais 2 times conseguiram classificação para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na Arena Barueri, o Corinthians não deu chances ao Internacional e garantiu o resultado ainda no primeiro tempo. Fabrício Oia dominou e bateu bonito para marcar o primeiro. Pedrinho mostrou oportunismo para ampliar. E Carlinhos aproveitou o escorregão de Marcelo para fazer o terceiro. Valde, pênalti, descontou. A briga por uma vaga na semi é contra o Flamengo. No estádio distrital de Inamar, em Diadema, Bruno Oliveira foi para a rede e manteve o Bragantino vivo na copinha. 1-0 contra o Juventude de Caxias. Nas quartas, o adversário será o Juventus da Moca. Ontem, na primeira parte da entrevista que Cadu Cortez fez com Vanderlei Cordeiro de Lima, a gente viu uma conversa sobre como é correr, como o esporte muda a vida de quem o pratica. Hoje a gente vai saber como o maratonista brasileiro chegou à medalha olímpica, se consagrou no Rio de Janeiro e deixou um legado às futuras gerações. A minha filha nesse resultado, né? E Rio 2016, eu acho que, para mim, foi a maior emoção da minha carreira e da minha vida, né? Acender a pira nos Jogos Olímpicos, em casa, receber esse grande reconhecimento do meu país e viver essa grande emoção. Legado olímpico. O legado olímpico sempre vai ficar, né? Eu vejo o Brasil muito mais esportivo, né? O Brasil com mais infraestrutura para a prática esportiva, o Brasil com mais perspectiva de busca, de descoberta de novos talentos. E a gente vê o potencial que o Brasil tem para realmente se tornar uma grande potência olímpica, né? E criar mecanismo para dar sustentabilidade ao esporte que já está aí e aqueles que ainda virão, né? Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Agora tem JC Debate. A gente volta amanhã ao meio-dia. Ótima tarde para você. Tchau.